Bom dia, nono ano! Hoje a nossa aula é de redação e nós veremos o gênero textual notícia. Bom, nós daremos continuidade ao estudo dos gêneros textuais jornalísticos. Nós já iniciamos com a abordagem do gênero textual crônica, que é aquele gênero textual que fica entre o literário e o jornalístico. Às vezes tende mais para o lado literário, outras vezes mais para o jornalístico, e é um dos poucos gêneros textuais ali que conseguem fazer esse trânsito entre duas modalidades. E hoje nós daremos continuidade ao estudo desses gêneros jornalísticos com o gênero textual notícia. Então vamos lá. O que é a notícia? Bom, a notícia é um gênero textual jornalístico, ou seja, o meio pelo qual a notícia é veiculado é o meio jornalístico, seja telejornal, jornal impresso, portal de notícias ou podcasts. São as inúmeras formas que temos na contemporaneidade de nos informar. A notícia também possui uma linguagem clara e objetiva, porque a função social da notícia é repassar uma informação para um leitor. Por isso a linguagem é super clara. Ela não precisa ser completamente rebuscada, até porque precisa atingir grandes públicos. Ela também é objetiva, ela diz o que tem para dizer, não é como um texto literário, onde algo que afirma uma coisa pode ser uma negação, dependendo do contexto. Não existe isso na notícia. A linguagem ela é clara e ela é objetiva. Se na notícia tem dizendo lá que pau é pedra, é porque pau é pedra. Não tem outro sentido oculto por trás, não. Então, obedece a norma padrão da língua, ou seja, está dentro dos princípios da gramática normativa, pelo menos a norma padrão utilizada, a variante de prestígio utilizada. Possui um caráter informativo e impessoal, ou seja, a função social da notícia é informar um público-alvo sobre algo. E ela é impessoal, ou seja, existe aqui a ausência de eu lírico. A pessoa que escreve, no caso o jornalista, geralmente, ele é impessoal. Ele não se coloca no texto, não coloca um posicionamento preciso dentro do texto. Por exemplo, ele não diz eu acho que. Ele diz acha-se que, utiliza alguma fonte que vai justificar aquela informação dele, ou seja, é muito mais expositivo que argumentativo. Nós não temos marca de autoria, pelo menos não tão clara. Nós não temos uma marca clara de autoria por causa dessa informatividade, dessa impessoalidade do gênero notícia. Outra coisa que o material didático, diversos materiais didáticos trazem acerca da notícia e de outros gêneros jornalísticos é a imparcialidade. Só que eu quero desconstruir essa visão aqui com vocês hoje, porque não existe imparcialidade no nosso discurso. Tudo que nós falamos, qualquer informação que emitimos, todas as frases que dizemos são ideológicas. Tudo que nos forma enquanto ser humano é ideológico. Então, não existe uma notícia que não vá apoiar ideologia X ou ideologia Y. Há uma tentativa de se repassar somente a informação pura e simples, sem posicionamento. Entretanto, isso é impossível, falando mesmo discursivamente, linguisticamente. Então, esse caráter ideológico, ele está presente dentro da notícia, nós veremos como. E, por isso, essa imparcialidade aí, ela é bem desconstruída. Há a tentativa de se ser imparcial, mas é meio difícil alcançar isso. Então, essas são as características gerais da notícia. Vamos ver como é que ela se estrutura, dentre outras questões. Ui, minha luminosidade aqui deu
ruim. Bom, essa é a maneira como nos informamos hoje em dia, né? Aqui no slide passado eu coloquei um jornal impresso. Hoje em dia quase ninguém utiliza jornal impresso. Nós nos conectamos e nos informamos através de portais de notícia na internet, de podcasts, de telejornal. Então, essa forma aqui de informação impressa, ela já está completamente obsoleta. Hoje em dia, a gente se informa o tempo inteiro, a gente está na era da comunicação. Então, a comunicação está literalmente na palma das nossas mãos, né? A gente tem sempre acesso, e isso tem o seu lado bom, seu lado muito bom, assim como tem o seu lado ruim, que é muito ruim, né? Como exemplo disso, nós temos aí diversas fake news e gangues de fake news, enfim. Depois falaremos disso, teremos uma aula exclusivamente para as fake news. Então, esse é o modo como nos informamos hoje em dia. É uma maneira muito mais tecnológica. Eu, pelo menos, me informo assim. Vivo me informando, sou uma pessoa muito informada, uma mulher contemporânea, super informada, politicamente, socialmente, enfim. Então, isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque os vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio tem um negocinho lá chamado atualidades. Ou seja, vocês precisam estar sabendo o que anda acontecendo no país de vocês. Seja politicamente, socialmente, culturalmente, enfim. Vocês precisam se informar o tempo inteiro. Quando eu digo se informar, vai desde a treta do Léo Dias com a Anitta, até como que está acontecendo as votações do Senado Nacional e etc. Então, vocês têm que se informar em todas as esferas. Não existe informação mais importante do que outra. Então, vamos lá para os elementos da notícia. O que é que toda notícia tem? Já já a gente vai ver na prática. O título, que também pode ser chamado de manchete, que é aquela partezinha maior que vem do texto, que geralmente chama a atenção do leitor. Às vezes utiliza até recursos um pouco sacanas, como sensacionalismo, para chamar essa atenção. Você acha que é algo, quando vai ver, não é exatamente aquilo que está anunciado ali na notícia. Então, a gente tem esse título, que geralmente prende a atenção do leitor, já nessa chamada, nessa primeira chamada. Nós temos o subtítulo, que não é obrigatório, mas que geralmente as notícias têm, que é um textinho de apoio embaixo do título, um pouquinho maior que o título, que dá alguma informação complementar a esse título. Então, nós temos o título, a manchete e o subtítulo. Nós também temos o lead, ou lead, né, aportuguesado, que é uma espécie de resumão, que vem no primeiro parágrafo da notícia. Responde essas 5 perguntas: o que, quem, quando, por quê, onde e como. Na verdade, 6 perguntas, né? Contei errado. Então, responde essas 6 perguntas. Geralmente, pelo menos 5 delas são respondidas obrigatoriamente. Então, essa ordem aqui também não importa. É necessário que esses elementos existam. O que, quem, quando, por quê, onde, como. Mas a ordem geralmente não importa. Nós temos o corpo do texto, onde essas informações dadas nesse resumão serão mais trabalhadas, onde elas serão desenvolvidas, ou seja, serão esmiuçadas. Nós também temos os recursos extralinguísticos. O que seriam os recursos extralinguísticos? São aqueles recursos que vão além do texto verbal, que no caso pode ser uma fotografia, geralmente as notícias trazem fotografias, ou um gráfico, notícia também pode trazer um gráfico. Enfim, tudo que não for verbal e estiver dentro de uma notícia é um recurso extralinguístico. Então, nós temos aí todos esses elementos que compõem a notícia. Já já nós veremos na prática uma notícia aqui que eu acabei de abrir do G1 sobre as manifestações de Nova York. Inclusive, ainda não li, quero muito ler. Então,
Nós sabemos que os gêneros textuais, eles possuem funções sociais, ou seja, dentro de uma sociedade, ele é condicionado para exercer alguma função. Então, a notícia, ela pauta-se em relatar fatos condicionados ao interesse público em geral. A linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. Ou seja, a função social da notícia é informar um público. Ou seja, a notícia, ela precisa de relevância social. Tem uma frase que é muito utilizada aí no meio jornalístico de que um homem ou um cachorro mordendo um homem não é uma notícia. Por quê? Porque é um fato comum, é natural dos cachorros que mordam homens e que mordam pessoas em geral. Agora, um homem mordendo um cachorro é notícia. Por quê? Porque isso foge do rotineiro e interessa um público, um grande público. Então, isso é notícia. Então, para vocês compreenderem essa função social da notícia, que são informações que tenham relevância social, ou seja, interessem a um público em geral. Não adianta falar da traição da vizinha, não é uma notícia, é uma fofoca, é completamente diferente. Por quê? Porque não tem aí essa amplidão social, não vai ser todo mundo que vai se interessar por esse babado. Já o babado do Léo Dias com a Anitta é uma notícia porque tem um interesse muito maior, porque trata de famosos, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer para visualizar a notícia na prática? Nós vamos nos atentar aqui a esses elementos que são necessários quando a gente se depara com uma notícia. Então, a partir de hoje, toda notícia que interessar a vocês vão abrir e vocês vão se ligar nesses elementos. Eu quero todo mundo super ligado, porque se vocês começarem isso de agora, quando vocês estiverem fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, vocês já vão estar feras em compreenderem aí os gêneros textuais jornalísticos. Então, a primeira dica é reparar no suporte, ou seja, o veículo que está repassando aquela informação. Por exemplo, se eu tenho informação sobre o auxílio emergencial, é um exemplo, eu posso ter essa informação no G1, na Folha de São Paulo e, sei lá, na Carta Capital. Exemplos assim jogados. Então, eu sei que cada suporte vai ter a sua maneira de vincular aquela informação. Às vezes vai dar mais ênfase para uma questão, às vezes vai dar mais ênfase para outra. O G1 pode dar mais ênfase ao aspecto político, enquanto a Folha de São Paulo pode dar mais ênfase ao aspecto social, de como vai impactar esses R$600 na vida das pessoas. O Carta Capital pode trazer já uma crítica ao atual governo e ao modo como está sendo repassado esse auxílio. Então, enfim, é uma notícia só que pode ser vinculada de diversas maneiras, dependendo do suporte que está relacionado. Então, vocês vão ter que se atentar muito a isso. Até porque cada suporte, como eu disse, apesar dessa tentativa de imparcialidade, a gente não pode fechar os olhos de que as notícias possuem tendências ideológicas, isso é óbvio. Então, a gente também tem que tomar cuidado nisso aí quando a gente vai ver esse veículo, esse suporte dessas notícias. Que são as tendências políticas, coloquei logo aqui em segundo ponto. Por exemplo, a Veja tem tendências direitistas, enquanto a Época tem tendências esquerdistas. Estou brincando, até porque a Época não tem, porque eu não consegui lembrar de outra aqui no momento. Enfim, é um exemplo, mas a Época não tem essa tendência não, viu? Muito pelo contrário. A data de publicação e o autor, isso é muito importante.
Muita gente às vezes veicula notícias super antigas. Um dia desses eu estava olhando o Facebook e aí uma pessoa estava noticiando algo de 2012 e estava relacionando com a situação do coronavírus. E não fazia nenhum sentido porque aquilo tinha acontecido há muito tempo, que não tinha nenhuma conexão com o coronavírus, a não ser os elementos mesmo da notícia, né? Mas a relação com a nossa situação atual não tinha. E aí eu atentei para a pessoa de que era uma notícia antiga. E aí a pessoa se questionou, então é uma fake news? Não, não se trata de uma fake news. Se trata de um anacronismo. Não é uma notícia daquele tempo, não é relacionada àquele recorte e aí você acaba associando, mas não é. Outra coisa que vocês têm que visualizar são os elementos extralinguísticos, porque isso diz muito, mas muito mesmo sobre o tipo de informação que você vai receber. Nós vamos ver vamos já fazer uma análise de capas de revistas noticiando fatos de grande relevância social, como o impeachment da Dilma e o governo Bolsonaro. Então nós vamos já ver como esses fatores extralinguísticos, eles influenciam demais. Vocês também têm que levar em conta a relevância social e o alcance, porque as notícias, elas têm um foco. Alguns mais amplos, né? E outros mais focalizados. Por exemplo, a gente tem o G1, que dá notícias gerais do Brasil e do mundo, enquanto a gente tem o G1 Piauí, por exemplo, que dá uma notícia mais focalizada do estado do Piauí. Então nós temos que ver também esse alcance, ver para quem que se destina essa notícia. Então vamos lá. Vamos visualizar aqui esses fatores linguísticos e extralinguísticos e ideológicos na capa. Que a gente tem duas capas noticiando o impeachment da Dilma. Como é que a Veja noticiou? Fora do baralho. Colocou uma foto da Dilma arrancada, como se fosse um lambe, né? Daqueles que se tem nas paredes da cidade, arrancada assim, como se ela tivesse sido destroçada, arrancada do poder. Ou seja, esse recurso aqui, ele é extralinguístico, mas ele influencia muito. Você sabe a informação que você vai receber. Você sabe que essa informação, ela não vai ser a favor da Dilma, ela vai ser contra, a cara dela tá arrancada. Então, observem que esse fator influencia. Aqui também a forma como se coloca, fora do baralho. Fora do baralho é algo descartado. Então, esse fator linguístico, a maneira como se coloca a notícia, também é importante. Aqui no Carta Capital, o governo no breu. A gente já tem uma manchete muito mais branda, governo no breu, um governo sem perspectiva, porque, enfim, a presidenta foi impeachmentada. Aí a gente tem aqui a sombra da Dilma, com a faixa presidencial, muito mais ok, sem a cara dela rasgada, sem nenhuma manchete que dê esse ar pejorativo para coisa. Então nós temos aqui duas notícias do mesmo momento histórico de maneiras diferentes. E isso é super importante, vocês precisam super se ligar nisso. Vamos ver aqui outra. Bolsonaro. Então aqui são duas revistas também falando de uma questão política, social, né, que é o nosso atual governo. Então a gente tem a Total, não conheço essa revista, mas ela é super apoio ao presidente. Enfim, Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, o presidente que tem o valor e a coragem do nordestino. Aqui nós temos manchetes que vangloriam o presidente. Nós temos uma foto do presidente sorrindo, belíssimo. Quem vê diz que o Bolsonaro é bonito nessa Total aqui. Enquanto a gente tem aqui do outro lado a Veja, que é obviamente contra o Bolsonaro, assim como a Globo inteira, né? Enfim, até entendível. Aí a gente tem a ameaça Bolsonaro, ou seja, nós já temos uma manchete com um tom mais agressivo, mais pejorativo.
E a imagem que vinculam do Bolsonaro é essa cara dele aqui destruída, que parece o Bob Esponja quando foi visitar a Sandy no Texas e secou, né, na terra. Ou então naquele primeiro filme, quando ele tá lá procurando o diabo da coroa, que ele seca e fica parecendo o Bolsonaro aqui. Então a gente tem aí essas duas formas de vincular uma notícia, um fato, e isso influencia muito. Não pensem que não. Eu quero que vocês estejam super ligados nisso. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou já abrir uma noticiazinha fresquinha do G1. Eu abri, deve estar com umas meia horinha, então deve estar, sei lá, com uns 45 minutos que postaram essa notícia. Nós vamos ler juntos e vamos procurar esses elementos. Então, nós temos aqui: protesto em Nova York contra a morte de homem negro em Minneapolis termina em tumulto e prisões. Então, nós temos aqui uma manchete, que ela é informativa, que ela chama a atenção do leitor. Nós temos aqui um subtítulo, né, que dá uma explicadinha mais detalhada aqui desse título. Morte gerou revolta em várias partes dos Estados Unidos. Em Nova York, manifestação terminou com ao menos 30 pessoas presas, segundo a emissora. Aqui a gente tem o portal, foi veiculado pelo G1, a gente tem a data e a gente não tem autor, mas também não é obrigatório ter, poucas são as notícias que tem, na verdade. A gente tem aqui um recurso extralinguístico, que é uma foto sobre, né, o protesto que aconteceu. E aqui a gente tem o primeiro parágrafo. O que é que a gente procura no primeiro parágrafo de uma notícia? O lead, que é aquele resumão. Então, a gente tem aqui: uma manifestação em Nova York, nesta quinta-feira, 28, contra a morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial em Minneapolis, terminou na prisão de ao menos 30 pessoas, informa a emissora NBC dos Estados Unidos. Vamos procurar aqui aqueles elementos. O que aconteceu? Uma manifestação onde aconteceu em Nova York nesta quinta-feira. E quando aconteceu? Nesta quinta-feira. Por que aconteceu? Era contra a morte de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial em Minneapolis. Como aconteceu? Na verdade, como não? Como aconteceu? Terminou em morte de menos de 30 pessoas, menos de 30 pessoas, como informa a emissora NBC dos Estados Unidos. Aconteceu com quem? Com essas pessoas que estavam protestando, a prisão dessas 30 pessoas. Então, nós temos aqui a resposta dessas perguntinhas que são necessárias no lead. Já no corpo do texto, a gente vai ter o detalhamento dessas informações. Primeiro vai explicar por que houve essa manifestação. Floyd foi asfixiado até a morte enquanto estava em custódia da polícia de Minneapolis na segunda-feira. Ele era suspeito de fazer compras com notas falsas. Um policial se ajoelhou no pescoço de Floyd por quase 8 minutos, enquanto ele se queixava de não conseguir respirar. Enfim, tá aqui o resto das notícias. As manifestações, então, tomaram várias partes dos Estados Unidos. Em Minnesota, estado onde ocorreu o assassinato, o governador chamou a Guarda Nacional para conter as ondas de saque e tumultos. Ai, minha série maravilhosa. Assistam. Aqui a gente tem mais imagens das manifestações. Em Nova York, o protesto ocorreu na Union Square, em Manhattan, mesmo com as medidas de distanciamento social. É uma notícia que está falando de manifestação e já colocou aqui uma informação que é de conhecimento geral. Estamos na quarentena, estamos em distanciamento social. Eu estava esperando por isso, a gente geralmente espera. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar que nós temos aqui o detalhamento de todas essas questões que estão por trás do fato noticiado. Aqui a gente tem mais imagens de mais manifestação. A gente tem vídeo, que também é um recurso extralinguístico. Mais fotografias. Enfim.
Então, visualizamos aí as nuances da notícia. E próxima aula, né, veremos mais detalhadamente esses elementos da notícia. Por hoje é só. Eu quero que vocês façam um mapa mental dessa aula, que vai valer como ponto para vocês qualitativo na nossa próxima avaliação. Não deixem de fazer, eu vou detalhar esse mapa mental que eu vou solicitar, tanto na plataforma quanto no grupo do WhatsApp. E, enfim, por hoje é só. Cheirão. E até próxima semana.